Oi, meu nome é Karina, esse é o Bucarina e hoje a gente vai falar da minha TBR de setembro. A minha TBR de agosto deu muito certo. Já deve ter saído aí o vídeo de leituras do mês, mas eu tinha 5 livros na minha TBR, 2 de talvez eu leia, e eu ainda li 2, 4, 6 a mais. Então assim, no total 13 leituras em agosto, deu muito certo minha TBR. E aí eu montei uma TBR para setembro, com os livros que eu mais quero ler. E eu acho um pouco ambiciosa, porque eu não vou manter o ritmo de 13 livros no mês, né, gente? Tudo bem. Mesmo assim, eu coloquei os livros que eu mais quero ler esse mês e vou tentar seguir essa lista, né? Então vamos lá. Eu vou começar pelos dois que eu já tô lendo. Primeiro, temos O Concorrente, do Stephen King, que eu tô lendo junto com a Carol e com o Paulo. Então, mais uma leitura conjunta. E esse livro aqui, gente, é um livro antigo que o Stephen King escreveu sob o pseudônimo de Richard Bachman. E ele escreveu, acho que em 1982, falando sobre o ano de 2025. Então aqui a gente tem uma sociedade um pouco mais futurista ali, como ele imaginava que seria, e a gente está vendo mais do ponto de vista dessas pessoas mais pobres, né? Então aqui o governo, ele meio que institui que todo mundo tem que ter essa televisão, que aqui chama Gratuit TV, e lá basicamente são conteúdos de reality show, onde essas pessoas que não têm dinheiro, elas acabam se humilhando e passando por diversas situações para poder ganhar dinheiro, situações extremas. Um dos primeiros programas que aparece aqui no livro é o Esteira para a Grana, alguma coisa assim, onde pessoas que têm alguma condição física ou de saúde, que são aleijadas, que têm problema do coração, ficam nessa esteira e respondem perguntas. E aí, a cada pergunta certa, elas ganham uma quantidade de dinheiro, a cada pergunta errada, elas perdem uma quantidade e a velocidade da esteira aumenta. E um dos personagens aqui, um dos concorrentes citados nessa esteira, morre de ataque cardíaco, sabe? Tinha um problema do coração. Então, são coisas bem pesadas. E o nosso personagem principal é o Richard Benjamin, e ele tá passando por uma situação onde a filha dele tá muito doente. Eles não têm dinheiro para lidar com isso, ele não consegue emprego, porque ele tem uma situação ali onde ele foi é uma pessoa muito rebelde, que vai muito contra a lei, que falou muitas coisas, então ninguém quer contratar ele. E a esposa dele tá tendo que basicamente se prostituir para poder trazer o mínimo para dentro de casa. E ele resolve então ir lá e se candidatar para participar desses programas, porque não é simplesmente querer, né? Eles têm que te aceitar. Você vai, passa por exames físicos, por exames mentais, e aí depois eles te alocam no programa que eles acham que vai ser melhor. E no caso do Benjamin, por conta desse passado dele aí contra a lei, etc., eles alocam ele num programa que se chama O Foragido, ou em inglês The Running Man, que é o nome inclusive do filme que vai sair em novembro. O que significa? Que ele tem que escapar, ele tem que fugir, basicamente. Se ele ficar até 48 horas foragido, sem que os assassinos de aluguel encontrem ele e matem, ele ganha uma certa quantia que vai para ele ou para a família, né, para a esposa e para a filha. Se ele chegar até 30 dias foragido, ele ganha o prêmio máximo. Isso contando, então, que tem esses assassinos de aluguel e policiais atrás dele, e que qualquer outra pessoa da população que vê ele e denunciar também ganha dinheiro. Então é ele contra todo mundo, basicamente. É uma situação bem, assim, absurda, tem um toque ali meio Jogos Vorazes, porque é tudo muito manipulado na televisão, então ele dá um discurso, a televisão muda as palavras dele, muda as feições dele, mostram a esposa dele como uma pessoa extremamente promíscua, só alterando a foto, aumentando o tamanho da boca, aumentando o decote, coisas do tipo, para que a população que tem dinheiro tenha raiva dele, que ele seja uma pessoa assim, não só mais pobre, de periferia, mas que causa algum tipo de problema, de ameaça a vida deles. Então, causa essa situação em que as pessoas querem denunciar ele. E aí a parte que eu tô do livro, né, então eu tô mais quase 50%, ele já tá nesse programa e é bizarro ver tudo do ponto de vista dele, porque ele se sente muito paranoico. Será que eles já me encontraram? Será que já tá por aqui, sabe? Então o tempo todo ele tem que fugir e não sabe onde estão essas pessoas, se alguém é confiável, se o disfarce tá bom o suficiente, enfim. E além disso, claro, ele tem que enviar 2 fitas por dia pro programa, ou tá tudo meio que cancelado, né? Eles não têm mais a obrigatoriedade de pagar para ele o valor. Essas são as regras iniciais. Tá uma leitura bem gostosa, os capítulos são super curtinhos, ó, dá pra ver aqui que tem umas marcações na página, ó, tudo isso são capítulos. É muito curtinho, então o ritmo acaba sendo bem rápido, né? Tô gostando bastante. Outro livro da minha TBR é O Fim da Morte, do Cixin Liu. É o 3º livro da trilogia de Problema dos Três Corpos. Esse livro, gente, eu acho que eu vou levar ele ao longo do mês,
porque é uma leitura bem densa, a letrinha é miúda, e é uma ficção científica envolvendo invasão alienígena, vamos resumir bem, porque é o terceiro livro de uma série, eu não posso falar muito sobre ele. É o maior livro, inclusive. Cada um dos livros traz como título um problema físico, sociológico, etc. Esse aqui tá falando sobre fim da morte até onde eu sei, no quesito de suspensão, aquelas pessoas que são congeladas, sabe? E aí estão aguardando o fim da morte, né? Porque é uma realidade aqui, já que conforme o salto de evolução que a humanidade vem tendo, as pessoas começam a acreditar que o fim da morte está próximo, né? Que vão achar uma solução contra isso. Isso é o que eu tô, assim, estimando, porque nos outros dois livros acontece de a gente saber mais ou menos o que é o conceito, mas o significado dele em relação à história só é revelado no final. Então, não sei exatamente o que vai ser. Enfim, eu li só o comecinho até agora, li 72 páginas, já tá bem interessante, mas é um livro que demanda mais tempo e atenção, então eu acho que eu vou levar ele aí ao longo do mês. Aí tem muitos livros acho que todos, não, só tem mais um livro físico, vou mostrar pra vocês, porque aí o resto é tudo em e-book. O outro livro físico, então, que eu gostaria de ler é o Em Algum Lugar Além do Mar, do T.J. Klune. Isso aqui também já traz pra mim parte de uma meta para esse mês, que é terminar séries. Ao longo do ano eu fui falando para vocês o quanto eu gostaria de terminar as séries em andamento que eu tenho, porque são muitas, né? E esse aqui, gente, é sequência de A Casa no Mar Cerulho, ou seja, não era uma série, mas se tornou uma duologia, pelo menos, né? E acabou, então, entrando na lista de séries em andamento que eu tenho, porque com certeza eu leria a sequência. A Casa no Mar Cerulho é um dos meus livros favoritos da vida, eu já reli também algumas vezes, então quero muito ler a sequência. Logo, coloquei aqui nesse mês, e aí, terminando esse livro, a gente meio que já termina essa duologia, já é mais uma série para tirar ali do caminho. Não sei sobre o que é, gente. É uma sequência e eu não entendi muito bem se vai ser antes ou depois, porque parece que é um pouco dos dois. Vai focar bastante no Arthur Parnassus, eu sempre erro o sobrenome, que é o personagem do primeiro livro, né? Um dos personagens principais, o meio que o dono ali, o tutor daquele orfanato. Mas também fala do Linus Baker, então é como se fosse depois do primeiro livro, né? Só que aqui tem umas partes que dá a entender que vai falar um pouco do passado dele também. Então, não sei direito o que pensar, mas sequência de Mar Cerulho, então quero ler esse mês também. E aí o resto, como eu falei, é tudo no Kindle, então eu vou falar e deixar a capinha aqui para vocês. Eu gostaria de ler O Timbre, do Neil Shusterman, que é o terceiro e último livro da trilogia de Ceifador. Então eu li o primeiro esse ano, achei fantástico, impressionante, fiquei o tempo todo pensando porque eu não li isso antes, tem vlog lendo, inclusive. Aí o segundo, eu já não achei tão legal. E agora falta o terceiro, que é o maior, inclusive, então estou animada para ler, mas um pouco menos do que quando eu ia pegar o segundo livro, porque a expectativa para o segundo era maior, agora que o segundo não foi tão legal, a do terceiro está um pouco mais baixa. Mas quero ler também. Esse, inclusive, fala muito sobre essa questão de morte, né? A série em si, porque vai falar dos ceifadores, então é uma realidade onde a morte meio que já foi superada, já que a gente tem uma inteligência, que é a nuvem, basicamente tomando conta da humanidade. Ela controla tudo, controla o dinheiro, controla os alimentos, controla a sociedade em si, e aí a gente já não teria mais problemas de saúde, problemas de dinheiro, problemas de alimentação, tá tudo numa boa. E a morte já não existe. Então, para ter esse controle populacional, tem os ceifadores, que precisam ter uma cota ali de pessoas que eles coletam para manter a humanidade num nível ok. E esse é o terceiro livro da série, então não tem muito o que eu possa falar para vocês. Tem muita sequência de livro aqui, tá, gente? Então vai ficar um pouquinho complicado de comentar. Mas é isso. É uma série bem antiga, inclusive, então talvez a maioria já tenha lido. Enfim, quero também ler esse mês. Outros dois livros que eu gostaria de encaixar ainda esse mês são o Taming Seven e o Releasing Ten, da Chloe Walsh, que são o quinto e sexto livro de Boys of Tommen. Até agora, os livros que eu li foram divididos em dois. Então, Binding e Keeping 13, que falavam do Johnny e da Shannon. Saving e Redeeming Six, que falavam do Joey e da Aoife. Mas aí nesses dois dá uma quebrada, porque Taming Seven vai falar do Gibbsy e da Claire, e Releasing Ten vai falar do Hughie e da Lizzie. Então deu essa quebrada, eu não sei o que esperar. Mas estou animada, eu sei que o livro do Gibbsy tem muita gente que não curte tanto quanto os outros, mas ao mesmo tempo eu sei que vai ter revelações
muito importantes e coisas que vêm sendo trazidas, citadas e umas dicas vêm sendo largadas aí nesses últimos livros todos, né? Tanto para a questão do Rio e da Lizzie, quanto para a questão do Gipsy. Então, estou bem animada e quero ficar em dia com essa série. Essa série eu coloquei como um fim, né? Tipo, fim de série, mas é mais um em dia. Então, se eu ler esses dois em setembro, eu fico em dia com a série para assim que ter um próximo lançamento, eu já ler, já tá tudo ali encaminhado. Então, já é uma vitória para mim. E essa série, gente, eu comecei a ler, a gente tá em setembro, agosto, julho. Em julho, finalzinho de julho, eu comecei a ler por Binding 13. Aí, agosto, que já tem o vídeo, como eu falei, das leituras, eu li 3 livros da série, então já um atrás do outro. E agora, setembro, eu gostaria de ler mais 2 e finalizar, porque assim, eu tô com essas 2 leituras em andamento, mas eu acho que assim que eu terminar o concorrente, eu gostaria de talvez já pegar o próximo, já pegar o Taming Seven. E são todos livros grandes, gente, com mais de 600 páginas, com toda certeza. Aí, hoje é domingo, segunda, amanhã eu vou começar Outlander, da Diana... Ai, não lembro o nome dela, gente. Alguma coisa, não me lembro o nome, não anotei. Mas aqui tá disponível no Kindle Unlimited, eu posso olhar aqui, né? E essa série tá no meu radar já faz muito tempo, inclusive eu até tive o livro físico, depois eu desisti, porque eu pensei, pô, são muitos livros, eu não vou comprar essa série inteira. Ó, é Diana Gabaldon. O primeiro livro é Outlander, A Viajante no Tempo. E eu comentei com a Luiara, minha amiga, a gente faz muitas leituras conjuntas, também com o Wellington, mas hoje, dessa vez, vai ser só a gente, os romancinhos. E ela viu a série, eu acho, muitos anos atrás. E eu perguntei, tipo, você tem interesse em ler o livro? Porque tá no meu radar e tal. A gente decidiu começar a ler de uma forma também bem suave, uma meta semanal e a gente discutir no fim de semana, porque são livros grandes. Em inglês, eu acho que ela mostrou que tinha 700 páginas. Ela vai ler em inglês. Eu vou pegar em português porque tá no Unlimited. O e-book no Kindle Unlimited tá dando 1068 páginas. Então, assim, e o que eu posso falar desse livro é que tem esse tema Highlander, que é uma coisa da Irlanda, e viagem no tempo. Eu acho que a personagem principal é uma médica, e aí ela toca numa pedra e vai parar não sei quantos anos atrás na Irlanda, e enfim. Não tenho muito conhecimento sobre, eu só sei que é muito hypado, eu nunca nem vi a série. Então vamos ver o que vou achar. E aí, ao mesmo tempo que esse mês, se tudo der certo, eu termino 4 séries, com esse aqui eu começo mais uma, né? E na verdade é isso, gente. Esses são os livros que eu coloquei aqui na minha meta. Estão todos aqui, inclusive, no Kindle. Como eu falei, até os livros que eu tenho, eu coloco no Kindle. Então tem aqui o concorrente, por exemplo. O Fim da Morte, Taming Seven, Releasing Ten. E aí, sendo muito ambiciosa, essas são as leituras que eu quero fazer meio que obrigatoriamente. Mas eu coloquei mais 3 que eu gostaria se esse mês for tão bom quanto agosto foi. Sabe, uma vibe assim? Tá sobrando tempo, tá tendo livro, gostaria de ler, que são Rewind It Back, da Lee Stoneford, que tá aqui, também tá no Kindle Unlimited, e é o 5º e último livro da série de Windy City, então seria mais uma série para terminar, mas é isso, quero encaixar aí, se der, aí eu termino ele também. Quero também, se possível, continuar a ler a série de Blackwater, que eu li o primeiro e o segundo, mas eu tenho até o 4º livro. Então aqui tá o terceiro, que é A Casa. São livros curtinhos também, é uma coisa bem novelão, então se der tempo também gostaria de ler. E também, se der tempo, eu gostaria de ler Amor e Ódio, que faz parte de uma série da Ana Huang, que é o Twisted. A série se chama Twisted, então é Twisted Love, Twisted Hate, enfim. Eu tô nesse terceiro livro, que é o Amor e Ódio, e eu vou me desfazer dos livros porque eu não quero mais comprar o livro físico. Eu gostei do livro, mas não o suficiente para reler, então eu vou dar para minha amiga, para Luiara, inclusive, que não tem esses livros, vou passar para ela. Ela gosta muito da Ana Huang, eu comecei a ler, inclusive, por conta dela. Então eu vou passar esses livros para ela e continuar a ler no Kindle, e gostaria de dar continuidade, porque também acho que faltam 2 livros para terminar essa série, e faz muito tempo que eu li o primeiro e o segundo. Então, essas são as opções, os extras, se sobrar tempo. E é isso, gente. Esses são os livros que eu gostaria de ler, então, durante o mês de setembro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!